dando continuidade, nós vamos agora trabalhar com algo que é bem comum de acontecer quando nós estamos trabalhando com orientação a objetos, que é a opção de nós utilizarmos enumerações. Mas o que é uma enumeração? Aqui nós temos um exemplo de uma enumeração onde nós podemos definir, por exemplo, o sexo de uma pessoa, feminino ou masculino. Percebam que a nossa enumeração, nós não precisamos fazer nenhuma configuração adicional nela. Porém, quando nós fazemos a declaração aqui na nossa entidade de que uma pessoa possui um sexo do tipo sexo, e esse daqui, se nós observarmos, é o tipo da enumeração que nós criamos, ok? O que é que nós vamos poder fazer? Nós vamos poder anotar ela com @enumerated. E essa anotação @enumerated permite que nós escolhamos os tipos que vão ser cadastrados lá no banco de dados. Só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, essa anotação @enumerated, ela permite que nós façamos duas configurações. Nós podemos configurar esse enumType para o tipo string ou para o tipo ordinal. Qual é a diferença? Quando nós colocamos o tipo nesse formato string, será criado no banco de dados uma coluna referente a esse sexo, e o tipo dessa coluna será um varchar, e a gente vai guardar o nome da nossa enumeração, nesse caso feminino e masculino, ok? Porém, caso nós escolhamos que a enumeração vai ser do tipo ordinal, lá no banco de dados vai ser criada uma tabela, uma coluna, e ele vai guardar os valores 0 e o valor 1. 0 para representar o feminino e 1 para representar o masculino. Se nós fizermos uma execução para persistir essa nossa entidade, nós vamos perceber essa singularidade que nós temos nesse exemplo. Só para a gente passar pelos os arquivos para não gerar confusão, nós temos aqui um arquivo main, que vai simplesmente persistir essa nossa entidade pessoa lá no banco de dados, e nós estamos criando aqui uma pessoa com o nome Job, com o sexo masculino, e estamos pedindo para fazer essa persistência lá no banco de dados. Então, quando nós executamos esse nosso programa, esse nosso projeto, o que é que vai acontecer? Aqui do lado direito nós temos a nossa base de dados, e quando deixa eu pedir só para atualizar aqui rapidinho, nós temos aqui a nossa tabela pessoa, e se nós observarmos, nós temos aqui uma tabela com ID, nome e sexo, que é exatamente as configurações que nós temos aqui na nossa entidade. Quando nós vamos observar aqui, a coluna sexo ela foi criada como um varchar, porque nós vamos armazenar nessa coluna o nome da nossa anotação. Por exemplo, se nós executarmos aqui agora uma persistência Maria feminino, certo? O que é que vai acabar acontecendo? Vamos só pedir para ele executar aqui para nós visualizarmos a nossa execução. Se nós observarmos aqui agora, nós temos Maria, agora feminino. O que é que aconteceu? Ele está armazenando a nomenclatura da nossa enumeração. Então, essa é a primeira configuração que nós podemos ter quando usamos a anotação @enumerated do tipo string, ok? Porém, se nós utilizarmos a anotação @enumerated do tipo ordinal, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer a persistência novamente com Maria, sexo feminino, só para que a gente possa observar como é que será a criação da nossa tabela e também das nossas colunas. Deixa eu só desconectar aqui para ele não dar errado. Ok. Agora vamos observar aqui, que nós temos uma tabela. A nossa tabela TB pessoa, ela
a informação Maria foi persistida, só que se a gente observar agora, Maria, que nós cadastramos com o sexo feminino, armazenou nessa coluna sexo o valor 0, porque a coluna sexo foi criada com o tipo integer, porque ela vai guardar a ordem da nossa enumeração. Qual é o problema? Se por algum motivo nós persistirmos agora uma nova pessoa, vamos persistir agora uma nova pessoa com o sexo masculino. Só para que a gente possa observar as nuances de uma e da outra alternativa. Vou parar aqui novamente. O H2 tem um leve problema com o lock do arquivo, e aí a gente tem esse breve problema nesse momento de execução. Mas não é um problema específico com a JPA. Aqui a gente vai observar que no momento que nós persistimos uma pessoa com sexo masculino, ele guardou 1, porque ele guardou essa ordem. Mas, por exemplo, se nós adicionarmos qualquer outra informação aqui, por exemplo, outro, o que vai acabar acontecendo? Esse valor outro vai para 1 e masculino vai para 2. E aqui na nossa tabela, essa informação 1, na prática, ela não vai ser atualizada para o valor 2, tá certo? Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente usa a enumeração, principalmente quando a gente inclui essa enumeração aqui no meio, ok? Ou aqui no início da enumeração. Então, caso se precisássemos fazer algum tipo de modificação na enumeração, a recomendação que nós damos é que sempre adicione ao final, porque a gente consegue manter tanto a ordem quanto a nomenclatura e nós não teríamos nenhum problema na persistência e, consequentemente, também no mapeamento dessa anotação @enumerated, ok?